Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. A contribuição da tecnologia para a saúde é o nosso tema de hoje, sobretudo com o uso de aplicativos que estão mudando significativamente o setor de assistência médica, trazendo novas formas de cuidado e de interação entre profissionais de saúde e pacientes, o que melhora os resultados para todos. Para conversar sobre o tema, hoje temos como convidado Dr. Diogo Lara, cofundador e diretor da Síngulo, uma empresa associada à ZAP. Médico psiquiatra, Dr. Diogo é PhD em neurociências, psicoterapeuta, ex-professor titular e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, com cerca de 154 artigos científicos em neurociências do comportamento. Recebemos também Fábio Tiepolo, CEO da DocWay. Fábio atua há mais de 20 anos na área de saúde, tendo passado por posições de liderança de grandes empresas. Em 2015, fundou a DocWay. Recebemos também Lívia Cunha, fundadora e CEO da Cuco Health. Empreendedora, filha de médico e apaixonada pela área de saúde, Lívia foi eleita este ano uma Forbes 30 Under 30, lista restrita com jovens com menos de 30 anos que estão transformando o setor em que atuam. E para mediar a nossa conversa, apresento o conselheiro da ZAP, Paulo Vaz, sócio e CEO da Equer Group. Administrador de empresas com especialização em gestão estratégica de negócios, com uso da informação e MBA em gestão e economia da saúde. Paulo tem mais de 25 anos de atuação na área de saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ZAP encaminha para os convidados. Mas se quiser entrar em contato direto com eles, acesse o link do perfil de cada um no LinkedIn, que está na descrição da live aqui no YouTube. Passo agora a palavra ao Paulo, que vai conduzir a nossa conversa. Paulo. Obrigado, Mara. Tremenda responsabilidade de moderar um bate-papo com essas feras aqui, que estão mega integrados na aplicação da tecnologia em saúde. E eu vou começar já soltando uma boa provocação aí para vocês falarem um pouco. Vamos explorar os principais avanços aí que a tecnologia entregou para a sociedade, para os pacientes nesse momento de Covid-19. De uma hora para outra, a vida da humanidade toda virou do avesso, né? E a tecnologia aqui no Brasil vinha tentando ocupar um espaço maior na área de saúde, passou a ser fundamental nesse momento, né? Muitos pacientes puderam manter seus tratamentos, puderam tratar desse momento tenso, desse momento difícil. Então, vamos falar um pouco dos principais avanços que a tecnologia trouxe para a saúde nesse momento aí de Covid-19. Queria começar pelo Dr. Diogo, para que ele pudesse falar um pouco aí da experiência dele. Diogo, por favor. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui nesse webinar com a ZAP, que tem um trabalho tão importante, né, na saúde populacional. A tecnologia realmente já vinha sendo preparada há muito tempo, né, em vários níveis, né, seja de aplicativos, de plataformas, de jornadas ou experiências cada vez mais elaboradas, só que realmente o coronavírus veio como um grande catalisador, né, da regulação para dar acesso, né, às pessoas e como está, né, a gente poder realmente usar a tecnologia para chegar nas pessoas, né, que estavam confinadas, né, e que ainda estão parcialmente confinadas, né. Eu diria que tem, certamente, né, os meus colegas aqui vão poder falar de várias áreas, de várias maneiras como essa tecnologia está sendo desenvolvida na área médica como um todo, na área de saúde mental, que é onde eu trabalho, e o Síngulo é uma solução nesse sentido, né, eu diria que cada vez mais a gente está caminhando para uma integração do serviço no nível humano, né, por psicólogos, terapeutas e psiquiatras. E, aliás, eu diria que a psiquiatria, dentro das áreas médicas, é das áreas, talvez a área mais compatível com a telemedicina, né? Porque realmente existe, obviamente, alguma necessidade de
de tocar no paciente dependendo de uma situação, mas são situações muito pontuais, né? Realmente, na prática psiquiátrica, geralmente ela é conversada, né? Ela é uma relação que se estabelece com menor necessidade de um exame físico, né? Muito pontual, e ainda assim o exame físico pode ser feito de maneira bastante razoável, né, pela tela. Então, eu diria que a psiquiatria é uma área que realmente está fluindo muito bem nessa área, né? A telepsicologia vem crescendo muito, né? E a área de assessments e aplicativos para atuar na área de prevenção, que eu acho que é onde que o Símbolo entra, né? De prevenção e encaminhamento das pessoas para o atendimento das pessoas, com profissionais, né? E acho que esse jogo tem sido um grande avanço, e rapidamente, né, toda a comunidade está se adequando a isso, né? Bárbaro, muito bem pontuado, doutor Diogo. A tecnologia, principalmente na saúde mental, aí a área onde nós dois estamos muito integrados, né? Estamos aí bravamente atuando. A tecnologia, ela vestiu como uma luva nesse momento, que a gente pôde, tanto no seu caso, atuar de uma maneira preventiva, dando apoio às pessoas que de uma hora para outra se viram em home office, web meeting, esse mundo todo que a gente ainda estava testando a temperatura, pôde se apoiar em aplicativos como o Símbolo para prevenção. E no caso nosso do atendimento, o crescimento dessa prática de teleconsulta foi assustador. Uma operação tradicionalmente do mundo real, com atendimentos presenciais. Em março, nós fizemos 9 teleatendimentos, quer dizer, começamos na última sexta-feira à tarde do mês, 9 atendimentos. Em abril já eram 2.500, em maio 3.500, em junho 5.500, e o mês passado, julho, nós completamos 8.500 atendimentos em psiquiatria e psicoterapia online. Então, a incorporação da tecnologia no tratamento de pacientes na área de saúde mental foi fundamental para a não interrupção do tratamento desses pacientes, embora ainda não seja tão claro para a sociedade como um todo, a doença mental é sim uma doença crônica e não... Nós não podemos também centralizar nosso foco na saúde mental, né? A gente tem aqui o privilégio de ter o Fábio da Docway para pontuar e contar um pouco para nós o papel fantástico que a Docway desempenhou aí nesse momento. Eu tenho certeza que a operação foi muito exigida, teve que rapidamente responder a esse momento, como nós da eCare também, e o sucesso dessa prática a partir do desempenho da Docway é fantástico. Fábio, conta um pouco para nós a tua visão dos principais avanços aí da tecnologia em saúde nesses momentos mais atuais. Legal, Paulo. Primeiro, agradecer o convite da ZAP, estar aqui com vocês é realmente um prazer, um privilégio para a gente. Contar a história da Docway antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Ainda que não chegamos no final dessa história. Mas vale reforçar, a Docway é uma empresa fundada em 2015. Nós atuamos com o médico em casa, né? Então, o paciente pedia, através do nosso aplicativo, o seu cuidado em domicílio. Em 2017 para 2018, começamos a estudar a hipótese de lançar um produto de telemedicina, né? Muito focado em teleconsulta. Trabalhamos esse produto durante 2018 na construção tecnológica, ainda entendendo que a regulamentação viria em 2019. De fato, ela veio, né? Nós lançamos o produto em janeiro de 2019. A regulamentação ela veio através da 2227 do CFM, né? A regulamentação, e ela logo foi revogada. Então, em 2019, nós trabalhamos muito forte através do vídeo, mas com orientações e triagens, já se mostrando muito eficaz no cuidado aos pacientes, né? Então, especialmente mães que tinham dúvidas relacionadas ao cuidado de seus filhos,
pacientes que buscavam entender os seus primeiros sintomas de alguma doença, buscavam esse acalento através do nosso serviço. Em fevereiro, e a gente, vale reforçar, em 2019, a nossa média de atendimentos foi aí entre 500 e 1.000 consultas mensais. Em março, quando de fato a gente entendeu, eu lembro da data crítica, 16 de março, foi quando a gente começou a olhar aquele contador fazendo um giro, né, assim, super acelerado. Dia 16 de março, a gente então se deparou com a primeira alta de volume, né? Hoje a gente tem aí cerca de 100.000 atendimentos. A Docway faz, além da teleconsulta, né, nós precisamos retomar aquele sistema que a gente tinha preparado para orientações e triagens, retomar ele para teleconsulta, e aí já com as prescrições em especial, né? Acho que o grande diferencial foi o módulo de prescrição. Retomamos, então, esse arcabouço tecnológico, lançamos a teleconsulta e, a partir daí, o volume crescendo e aumentando. Aí, hoje, a gente faz, em média, 120.000 atendimentos mensais. Naturalmente, a contribuição que a gente tem dado, gerando acesso a uma consulta médica, num cenário onde ninguém queria, ou muitas pessoas ainda não querem sair de casa e se expor a outros riscos em pronto atendimentos, em espaços lotados, porque naturalmente, né, imagina, dentro de uma pandemia, você vai num pronto atendimento, num pronto-socorro, é um ambiente de lotação, né? Então, a telemedicina, em especial a teleconsulta, ela se tornou se não a única alternativa de receber algum cuidado em casa, né? Então, a gente vem trabalhando incansavelmente durante essa pandemia, capacitando médicos, né? Porque para o médico também isso foi uma novidade. Eu tenho relatos de médicos que retornaram para mim depois do primeiro treinamento e depois da primeira teleconsulta, dizendo assim, parece que eu fiz a minha primeira consulta de novo, não é? Então, a gente tem investido muito em educação, muito no fortalecimento da telepropedêutica, muito nesse treinamento até de tecnologia, né, para o médico. A gente se deparou, apesar de eu achar a medicina uma área extremamente ligada à tecnologia, com raio-x, ressonância, o digital, o ambiente digital, o simples fato do manuseio de um computador, de uma autorização de câmera, de um olhar para o equipamento de uma forma diferente, também foi novo para o médico. Então, a gente ancorou aí os nossos treinamentos todos em propedêutica, em desenvolvimento digital, e naturalmente isso acelerou os nossos negócios por aqui. Muito bom, Fábio. Parabéns de novo aí. Obrigado. Acho que a tua história, a história da Docway, como outras operações que investiram muita energia e encararam essa crise como uma oportunidade, não? Nada como uma boa crise para fazer com que a humanidade evolua. E realmente essa questão da adaptação do médico, a adaptação do paciente, foi uma adaptação geral da população para essa modalidade. Mas a crise impulsionou e acelerou esse processo. E não por uma descortesia, mas por uma questão de destaque, acabei deixando a painelista feminina para o final. Lívia, fala um pouco para a gente desse papel do Cuco Health na integralidade desse cuidado, porque a gente tem observado, esse é um tema também que a gente... antagonicamente, a gente está tratando aqui, né? Porque toda vez que a gente fala de incorporação de tecnologia em saúde, a primeira imagem que vem à mente do gestor de saúde é aumento de custo, né? Toda nova tecnologia que chega na área de saúde, em geral, vem muito questionada com relação à contribuição, retorno sobre investimento. Então, você já fala em incorporação de tecnologia em saúde, já começa a tremer. O gestor de saúde já começa a tremer. Nós estamos aqui abordando casos onde, muito pelo contrário, nós estamos reduzindo custo, reduzindo risco e dando oportunidade para ganhos sistêmicos dentro da área de saúde. E aí eu acho que a tua abordagem no Cuco Health, integralizando esses serviços,
ela é fundamental para esse olhar de gestão de saúde populacional. Fala um pouco para a gente da tua perspectiva, Lívia, por favor. Legal, Paulo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também. Reencontrar alguns amigos de jornada por aí. Bom, gente, eu acho que a Cuco nasceu para cuidar do paciente quando o paciente está sozinho, né? A gente percebia que quando o paciente ele perde o contato, seja com uma instituição de saúde ou com um profissional de saúde, o engajamento dele com a condição de saúde que ele precisa manter, ele vai caindo, né? Então, a Cuco entendia que o paciente brasileiro também, ele tem uma necessidade muito grande de ser cuidado pelo outro. E a gente acredita que o Cuco começou sendo esse outro, né? Esse cuidador digital. E por que digital? Né? Para que você seja acessível para mais pessoas. É muito difícil você sair de uma instituição de saúde e levar com você aquele profissional de saúde que estava cuidando de você ali dentro, né? Então, o Cuco ele é justamente esse cuidador digital que vai para casa com o paciente e auxilia o paciente a controlar melhor a sua jornada de tratamento e, ao mesmo tempo, captura dados que são extremamente relevantes para aquelas pessoas que não estão fisicamente com o paciente poderem entender como ele está evoluindo nessa jornada, né? Então, a Cuco ela nasceu muito focada no paciente e a gente começou a perceber que, de fato, era necessário a gente integrar essa jornada em mais etapas, além da etapa de adesão. Porque quando a gente olha para os resultados de saúde de um paciente, a gente não pode olhar só para um pedacinho da cadeia, né? Então, a gente precisa ajudá-lo desde o momento em que ele começa a ter tem o diagnóstico de uma patologia, precisa acessar, seja uma consulta ou seja um medicamento, depois ele precisa aderir e manter o engajamento e a motivação ao longo do processo. Então, a Cuco, ela se concentrou em ajudar o paciente no dia a dia quando ele está sozinho, porém também em capturar dados, que a gente entende que a captura desses dados e a devolutiva dos dados para os profissionais de saúde é extremamente relevante em toda essa jornada de cuidado, né? E quando a gente fala de investimento em tecnologia, de fato, quando a gente começou a Cuco, a primeira tese da empresa era que engajaríamos pacientes e, com isso, conseguiríamos reduzir o sinistro, por exemplo, para uma operadora de saúde, né? Mas existia, principalmente antes, isso lá em 2015, 2016, uma resistência muito grande do outro lado para contratar tecnologias e apostar nas tecnologias como uma alternativa de redução de custo. Ao longo do tempo, a gente foi provando que isso era possível, né? Hoje, a gente tem alguns cases super bacanas que demonstram que, a partir do uso do Cuco, a gente até dobra a adesão ao tratamento do paciente, o que, consequentemente, reduz custo de internação e custo para toda a cadeia quando você faz a conta completa, né? Mas eu acho que a pandemia, ela acelerou e ela trouxe isso como uma necessidade extrema, e até porque, por mais que a pandemia possa acabar, o comportamento das pessoas vai mudar em relação à percepção de uso de serviços de saúde. Então, a gente vai ser buscado não só para reduzir custos, mas para conseguir prover cuidado, né? Então, eu acho que passa a ser uma necessidade bastante diferente agora. E o investimento, ele é necessário, né? Por quê? Para que você possa continuar cuidando, o investimento em algumas tecnologias específicas, muito do lado digital, como o Fábio trouxe também, né? Eles são fundamentais no processo. Então, eu acho que existe uma mudança de pensamento, as pessoas elas se deslocarão menos até serviços de saúde e esse cuidado precisa ser mantido. E aí a gente não tem outra alternativa a não ser essa incorporação da tecnologia no nível mais low touch, né, low tech até o mais high tech ao longo da evolução do processo tecnológico. Excelente, Lívia. Olha que painel bacana a gente conseguiu criar aqui, né? Espero que o pessoal que está nos assistindo esteja gostando. A gente está conseguindo abordar o uso de tecnologia da informação na prevenção e no cuidado, com o Diogo Lara e o Símbolo, na atenção primária aí com o Fábio e a Docway, e no olhar, no cuidado digital com o Dr. Cuco também. Lá na EQUER a gente entende essas 3 dimensões, a gente aplica isso no dia a dia.
o uso das plataformas digitais para comunicação com o paciente entre consultas tem nos ajudado a aumentar a adesão ao tratamento, aumentar a taxa de retorno do paciente em consulta, e não só no nosso caso, mas na atenção primária como um todo, manter o paciente aderente à consulta é o primeiro passo para adesão ao tratamento. E muito antes da gente entrar nessa temática do uso da tecnologia como aliada para esse cuidado, a gente já viveu vários estudos clínicos que mostraram que populações sob cuidado de algum cuidador têm performance muito melhor nos seus tratamentos. Então, é o filho que tem na figura da mãe a sua cuidadora principal, é o idoso quando da presença da família no cuidado. A gente sempre observa essa contribuição da figura do cuidador na performance do tratamento. E nada como usar a tecnologia da informação para tornar isso mais amplo e mais abrangente. Tem um ponto aqui também bem bacana para a gente explorar, porque eu acho que a gente cobriu aí a questão dos principais avanços, a gente falou bastante da aplicação da tecnologia da informação na saúde e a legislação. Eu acho que tem alguns pontos aí que represavam essa aplicação que a gente viveu nos últimos meses, né? Sem dúvida, a necessidade de adaptação, mudança de um status quo, também havia uma resistência, mas a legislação sempre foi um ponto de uma lentidão maior no nosso país, né? Com a pandemia, a gente mostrou que o país está pronto, que o país tem tecnologia para entregar valor tanto para os pacientes quanto para a sociedade. E agora, o que vocês esperam aí com relação aos marcos regulatórios no decorrer aí? Eu já nem considero o fim da pandemia, mas eu digo surgimento de uma vacina, a volta à rotina. O que vocês esperam com relação à legislação? Eu vou começar agora pela Lívia, Diogo, só para compensar a descortesia de ter deixado ela para o final. Lívia, qual que é a expectativa da Cuco Health com relação a essa questão da legislação? Bacana, Paulo, muito obrigada. Bom, gente, eu acho que trabalhando com saúde, a gente sempre se preocupou bastante com uma das questões relacionadas à legislação que hoje que faz parte do cenário da Cuco, que é a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, né? Eu acho que o grande desafio é como a gente protege o dado que é tão sensível quando a gente está falando de um dado de paciente dentro da saúde. Então, hoje, a Cuco ela é uma empresa de tecnologia, mas ela é uma tecnologia voltada para a saúde. A regulação que a gente tem está toda baseada na proteção desses dados, né? E é para essa regulação que a gente olha, mas que a gente já olhava também, não em tantos detalhes, mas a gente já olhava, porque a Cuco é uma plataforma que ela está disponível no mundo todo, então a gente já tinha preocupações em relação à GDPR, a gente já precisava olhar, se atentar a esse ponto. Eu acho que o nosso principal desafio em relação à regulação algumas coisas não estavam regulamentadas e elas talvez passem a estar, o que é bom, mas o que traz algumas adaptações necessárias com um avião que já está andando, né? Então, a gente ainda não tem um cenário muito claro de como será a regulamentação de aplicativos de saúde. Isso ainda não é tão claro, né? E não adianta a gente comparar com outros países, por exemplo, porque o cenário é completamente diferente e toda a regulação também é completamente diferente. E aí, um outro ponto, apenas só complementando, que a gente também tem que se preocupar, que tem muito a ver com dados, é que a gente acredita na conexão de toda a jornada do paciente por meio de uma experiência digital que o conecte também com uma experiência offline. Mas nessa jornada, a gente vai precisar se plugar a outros parceiros que passam por impasses regulatórios muito maiores do que a Cuco. Então, a gente se preocupa muito para que esse cenário seja fortalecido, seja regulado e que a gente possa, juntos, oferecer uma experiência para quem precisa, que é o paciente, né? Então, a gente torce muito para que toda essa regulação ela favoreça o paciente em todo esse processo. Bárbara, Olivia, obrigado pela tua perspectiva. Fábio, antes de passar a palavra para você, eu vou colocar mais um temperinho aí. O André
Guarneri está contribuindo bastante aqui com a minha moderação. Obrigado, André, está me ajudando bastante. Da tua perspectiva, onde é que você vê que essa tecnologia... Eu quero que você fale da questão regulatória, mas também você fale da questão de acesso, porque a área de saúde, a gente sempre está ali, a gente quer ficar longe do marco regulatório, né? Algumas outras áreas da economia, elas ficam ali tangenciando o marco regulatório. Na saúde, por natureza, a gente já se distancia do limite, né? A gente não quer tomar riscos. E o uso da tecnologia, como é que ela vai garantir esse cuidado com a privacidade do paciente, da relação, da prestação de serviço em saúde, e ampliar a abrangência, o acesso a esses serviços? Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à regulamentação, você consegue colocar ela sobre algumas óticas, né? Primeiro, o sistema de saúde, essa pergunta, para ter caído para mim, ela é cruel, porque eu já transitei em 20 anos de carreira em tantas faces da saúde que eu arrisco dizer que, olhando a saúde como um todo, todas as áreas praticamente têm grandes oportunidades de se tornarem mais digitais, não é? Então, se você olha, você consegue fazer vários recortes da saúde, né? Você consegue fazer um recorte público e privado, onde no pré-pandemia, né, a gente tinha um SUS super desvalorizado, as pessoas entendiam que o SUS, na verdade, ele não prestava para nada. O quanto agora a gente tem descoberto que o SUS ele é uma ferramenta e um direito da população brasileira extremamente importante. E que eu ainda acho que carece de muita tecnologia. Então, a gente vê os primeiros passos impulsionados pela vontade de fazer, mas legislações e processos burocráticos que não permitem uma implementação de tecnologia rápida, por exemplo, não é? Quando você vem para o ambiente privado, você já tem um outro recorte. E ele é um recorte que tem uma amplitude muito grande. Então, empresas muito pouco digitais e empresas já extremamente digitais, ou com um apetite em tomar a tecnologia como um parceiro de negócio importante. Então, você vê essa dicotomia muito clara. Então, assim, quando me fazem essa pergunta do que é principal, eu acho que a gente precisa colocar sempre o olhar no paciente. Então, independente de negócios, né, públicos, privados, independente de você recortar ele em vários atores, eu acho que a gente deveria olhar muito mais para o paciente. O que facilita a vida do paciente? O que traz benefício para ele? Obviamente, olhando sempre o impacto na sustentabilidade do sistema. Em uma dos webinars que eu participei, eu fiz um comentário que eu gostaria de repetir aqui. É lógico que a gente vai buscar a sustentabilidade olhando a economia, olhando a otimização do recurso, claro. Mas, quando a gente atrai o paciente para um cenário onde ele consegue se cuidar melhor, como a Lívia colocou, onde o médico consegue ampliar o número de ferramentas para cuidar desse paciente, fica para mim muito claro que todas as soluções que trazem para esses dois personagens recursos para um bom cuidado e para uma boa experiência do paciente fazem todo sentido. Então, eu acho que é por aí. E agora a gente vai ter, complementando a resposta da primeira pergunta, além da LGPD, a gente tem a expectativa da regulamentação definitiva da telemedicina. Por quê? A telemedicina veio com a PL da deputada Adriana Ventura com uma vírgula até o final da pandemia. Mas como isso ganhou força de lei, a gente está esperando que, de fato, isso vire lei, né? E o quanto a deliberação do Conselho Federal de Medicina vai influenciar na lei. Se a gente olhar a pauta da 2227, eram, se eu não estou enganado, 11 capítulos de telemedicina, né? Eu me atenho a falar que aqui eu
tem um pouco mais de conhecimento, que é a teleconsulta. Veja, em países liberais, como Estados Unidos, por exemplo, a decisão de se consultar por telemedicina, ela passa muito pelo próprio paciente, pelo próprio médico. O médico conhecendo os limites da ferramenta e o paciente conhecendo a exposição a que ele vai se colocar, né? Então, aguardo ansiosamente, mas com muito otimismo a discussão aí da frente parlamentar, a discussão aí dentro dos conselhos, não só federais, como os regionais de medicina. A gente está muito otimista para que seja favorável e positiva para a gente e para os pacientes também, obviamente. Eu participo do teu otimismo, Fábio. Paulo, esse é o momento em que eu tenho que avisá-los que já chegamos à metade do tempo da nossa live. Passa rápido, né, gente? Vai conversando, vai interagindo, quando vê, 30 minutos voam. Então, vou deixá-los aí com os 30 minutos finais, mas daqui a pouquinho eu volto para lembrar do tempo de novo. Obrigado, Mara. Do jeito que a gente vai indo aqui, dava para fazer um happy hour, não uma live na hora do almoço, porque o papo está muito, muito bom. E Diogo, de novo, não foi proposital, mas foi ótima a sequência da conversa, porque eu deixei um médico para o final, o médico da nossa fala, e que lida não exatamente com o paciente, mas com a pessoa, o que é bárbaro, né? Porque a gente está falando da aplicação da tecnologia da informação antes mesmo de que o indivíduo vire um paciente, o que eu não consigo imaginar nada mais custo-efetivo do que evitar que o indivíduo desenvolva uma necessidade de tratamento. E eu gostei muito, só antes de passar a palavra, Diogo, da tua fala, Fábio, trazendo o público e o privado para a mesa, né? O sistema de saúde brasileiro é um sistema misto, esses canais se comunicam o tempo inteiro. Se a gente está falando de tecnologia da informação, salvando recurso na saúde suplementar, é na saúde pública onde os recursos são mais escassos. Então, a gente precisa muito ganhar celeridade nos processos de modernização e otimização de recursos da saúde pública. Diogo, você é médico, de marco regulatório, médico entende, porque já sai da academia com um compromisso herculeano com o paciente, e você tem aí hoje uma plataforma digital e toda essa complexidade da lei de proteção de dados pessoais. E queria também que você desse essa perspectiva do indivíduo antes mesmo de paciente. O que você imagina aí do marco regulatório e da aplicação nesse mundo todo aí? Como a Lívia falou, né, esse é um território ainda que a gente tem, obviamente, nossos compromissos, né, com confiança dos dados, né, sigilo de dados, a LGPD, que obviamente precisa ser respeitada ao máximo, mas ainda na área dos aplicativos, nos Estados Unidos está começando a entrar algumas políticas de regulação no sentido de se criar os digicêuticos, né? Digicêutico é um conceito novo, né? A gente entende que remédio é um produto farmacêutico, né? Uma molécula que tem esse fim terapêutico, mas eis que algumas plataformas ou ações digitais também podem ser terapêuticas, e para isso tem citado o nome de digicêuticos. O símbolo é, na verdade, um digicêutico, a gente pode colocar isso, que ele tem uma função muito importante dentro da saúde mental. Em particular, existe uma tragédia, que é o tempo em que a pessoa leva entre começar a ter sintomas até procurar um profissional de saúde, seja um terapeuta ou um psiquiatra, né? Geralmente, para depressão, por exemplo, os números são em torno de 10 anos. São 10 anos que a pessoa está perdendo qualidade de vida, produtividade, gerando uma série de problemas de outros custos em saúde, inclusive, também, porque as questões psiquiátricas também se manifestam fisicamente, principalmente em pessoas até 45 anos. Eu diria que muitos dos problemas crônicos que acontecem têm um início ou uma interface, né, com a parte emocional muito significativa. Então, os digicêuticos entram como, eu diria, uma revolução do autocuidado. O autocuidado é algo que se fala muito na área física, né, com exercício físico, com alimentação. Já virou chavão, né? Falar sobre isso é muito fácil, aplicar não é tão fácil assim.
né? A meditação tem entrado na área da saúde mental também, que não é tão fácil de colocar como hábito, mas eu diria assim que a gente está passando por uma revolução do autocuidado, né? Onde a pessoa possa entender qual é o seu problema e, inclusive, tratá-lo, né? Nas questões que não são altamente complexas, né? Obviamente. Quanto mais grave o caso, maior vai ser a necessidade de uma equipe de saúde e enfim, de recursos tecnológicos, né? De recursos, enfim, de exames e medicações mais complexas, né? Mas o fato é que a grande maioria das pessoas tem algum problema de saúde, e no caso de saúde mental, muitas pessoas que têm sofrimento mental também não se encaixam exatamente numa doença, né? Num transtorno psiquiátrico, claro, como depressão, como transtorno de pânico, como bipolaridade, mas é um sofrimento emocional que a gente pode, inclusive, dizer, né? O diagnóstico psiquiátrico para isso é transtorno de adaptação. A pessoa está com dificuldades emocionais frente ao ambiente que ela está inserido. E isso explodiu nessa época de coronavírus, né? E a gente viu realmente o papel do autocuidado, né? O nosso aplicativo é disponível nas lojas, né? Para as pessoas baixarem. Desde o início, desde março, até que triplicou o número de assinantes do aplicativo, né? E as empresas também estão buscando isso, essa ideia, né, de quebrar as barreiras de saúde mental, que no caso é o estigma, né, que felizmente eu acho que dos efeitos colaterais mais positivos que o coronavírus está trazendo é a autorização das pessoas a dizerem que estão sofrendo emocionalmente. Acho que esse é um grande ganho para a sociedade, espero que isso não volte atrás depois da pandemia também, né? Esse aspecto de vulnerabilidade que a gente tem falado cada vez mais, né? Então, enfim, esse processo todo, né, que está acontecendo também está trazendo empresas, a gente aumentou em 10 vezes a população atingida, né, que o símbolo atua nas empresas. Então, acho que está havendo um movimento, né, nesse sentido. E a regulação, como eu falei, felizmente ela é soft, ela é light na área do autocuidado, né? Mas, obviamente, se a gente quiser atingir um patamar, digamos, né, como ter um remédio, uma medicação, a gente vai precisar passar também por regulações no sentido de ter estudos randomizados, controlados, mostrando a eficácia do símbolo comparado a uma intervenção controle, né? Que, aliás, é algo que deve estar começando a acontecer no final desse ano, né? Que a gente já tem dados naturalísticos mostrando uma eficácia bastante significativa, inclusive para quadros leves de depressão, leves a moderados, muitas pessoas dando esse relato e a gente mostrando. Mas como ideia realmente de sistema de saúde, né, a gente entende que realmente o caminho humano e tecnológico cada vez mais precisa conversar nessa jornada integrada, como a Lívia falou, né, onde os profissionais de saúde mental possam indicar aplicativos e atividades que ajudem na saúde mental e que também a sociedade como um todo, os influencers e os atores, né, da saúde possam também levar as pessoas cada vez mais para o cuidado da saúde mental, porque isso impacta claramente, né, tem diversos estudos mostrando isso, que muitas vezes o que cronifica o processo e carrega e encarece o cuidado com as pessoas é não estar olhando para o ser humano como sistema integrado, né, que inclui a parte emocional. Isso é particularmente importante nos cuidados até os 45, 50 anos. Depois dos 50 anos, a gente sabe, obviamente, né, que a idade vai pegando e a máquina vai soltando um pouco os parafusos, né? Então, vem uma série de doenças crônicas, cardiovasculares, endócrinas, enfim, que também são influenciadas pela saúde mental, né? Mas passa realmente a ter do ponto de vista de etiologia, né, de causa, daí o físico realmente começa a ter um papel maior nesses pacientes, né? Fantástico, Diogo. Obrigado pela tua explanação. E aí você também já me economizou mais uma pergunta para você, porque você falou aí do digicêutico, que é sem dúvida nenhuma um aspecto sobre o futuro aí do uso da tecnologia da informação na área de saúde mental. A gente tem visto esses produtos chegando no mercado, nós estamos atentos também a essa questão
do desenvolvimento de tratamento digital para os indivíduos. Não trata-se só de uma questão de comunicação, de conectividade. Não, a gente está vendo que essas ferramentas vão sim caminhar para um potencial terapêutico. A gente está falando de tratamento digital aprovado pelo FDA, que é a maior referência hoje para bloco americano, né? A maior referência no bloco americano para aprovação de medicamentos ou medical device, o que for, para aplicação na saúde. E o Cuco Health, como é que está vendo o futuro da tecnologia na saúde? Qual que é o futuro aí do uso desses recursos todos? Como é que vocês estão vendo isso daí? Legal, Paulo. Eu acho que o conceito que o Diogo traz, ele é super relevante. Eu comecei a estudar esse conceito em 2017 para 2018, entendendo um pouco o que estava sendo feito no mercado americano. O que eu entendia é que a gente sempre olha muito para o mercado americano, porque geralmente é o mercado que o Brasil vai nesse caminho um pouco mais atrasado, mas ele vai se moldando em passos muito semelhantes, né? Em um tempo diferente. Então, e lá eu via o poder que é você trazer ferramentas que ajudem o paciente todos os dias a participar mais do processo de autocuidado dele, a compreender melhor a condição de saúde dele e a influência que ele mesmo tem sobre os resultados que ele pode alcançar, né? E os digital therapeutics que a gente olha, né? E a gente abrasileirou um pouco isso para esse conceito de tratamento digital, tem uma principal diferença que no mercado americano esse conceito ele é muito trabalhado no sentido de substituir medicamentos, né? O foco da maioria das empresas que surge não é no tratamento complementar junto a outros medicamentos, mas sim na substituição como alternativa para o tratamento. O que a Cuco faz é complementar o tratamento que é utilizado feito pelo paciente, por exemplo, um medicamento, trazendo uma experiência digital que possa aumentar os níveis de adesão e comprometimento do paciente com o seu autocuidado e capturar dados relevantes para acompanhamento do paciente. Então, basicamente, a Cuco ela constrói no seu modelo de negócio tratamentos digitais para patologias específicas de acordo com demandas específicas que a gente tem. Quando a gente olha para potencial, certamente a saúde mental é um dos maiores potenciais para que esse trabalho aconteça. E uma vez que é feito, né, uma vez que você consegue entrar na vida das pessoas com um tratamento digital que auxilia com esse autocuidado, isso tem um impacto em todas as outras patologias e todas as outras condições crônicas que talvez essa pessoa possa desenvolver. Por quê? Você entrega na mão da pessoa o motor para que ela sinta-se motivada para cuidar das outras condições que ela tem, que talvez sim elas precisem, né, de um medicamento, elas precisem de algo, mas você dá o motor e você substitui muitas vezes a necessidade de um processo químico, né, para algo relacionado mais ao engajamento. Eu acredito muito nesse mercado. A gente vê que o principal desafio dessa linha de desenvolvimento é a encontrar modelos de negócio, né? Então, como que você consegue sustentar todo o desenvolvimento? Porque se você pensa, né, quando você vai desenvolver um medicamento, o custo envolvido é altíssimo. Da mesma forma, quando você vai desenvolver uma tecnologia e treinar essa tecnologia para que ela substitua ou complemente um tratamento, o custo também é altíssimo, né? E é pouco regulado, né? Como o Diogo falou. Então, assim, é uma tendência. As pessoas estão cada vez mais participando do seu autocuidado e isso muda tudo. Eu acho que existe um desafio de encontrar modelos de negócio. Existem alguns caminhos desenhados de parceria entre empresas de tecnologia com grandes empresas de saúde que já atuam no mercado, mas é o futuro, né? Eu acho que tudo começa do paciente para fora, inclusive a vontade de cuidar da saúde e não só cuidar da doença. Excelente, Lívia. Obrigado pela tua perspectiva. Eu acho que tem alguns pontos que surgiram na fala de cada um e eu quero resgatar para passar a palavra para o Fábio. Acho que o Diogo colocou muito forte essa questão do transtorno de adaptação e a gente já sabe há décadas que a única constante na sociedade moderna é a mudança.
Então, a gente precisa estar aberto para a mudança, porque ela acontece sim ou sim, não é uma opção. E também essa discussão nossa aqui, ela remete muito para uma necessidade fundamental para a sustentabilidade de qualquer sistema de saúde, que é o autocuidado. A gente precisa usar a tecnologia da informação para apoiar e para educar o indivíduo a se responsabilizar pelo seu cuidado. A tecnologia da informação, ela pode desempenhar um papel fundamental nesse tema. Tenho aqui o pessoal falando sobre o desafio do engajamento, já falamos bastante aqui do desafio do engajamento, falamos do autocuidado, na questão do autocuidado, o Fábio comentou na fala anterior dele que no mercado americano a decisão de fazer ou não uso da teleconsulta é uma decisão entre paciente e médico, então o paciente ele tem um papel ativo aí nessa decisão. Eu acho que isso é sim uma tendência para a sustentabilidade do sistema, e a tecnologia da informação pode ajudar muito. Fábio, me fala um pouco da visão aí da DocWay com relação ao futuro aí da aplicação de tecnologia em saúde. Fizeram aqui uma provocação que eu adoraria responder, mas como moderador eu já estou falando pelos cotovelos, eu vou deixar você falar, mas também falando do potencial de uso dessa informação toda que a gente está construindo para modelos preditivos, que nos ajudem a nos preparar melhor para prevenção e diminuir custos em saúde. Só lembrando que nós já entramos nos 15 minutos finais da nossa live, então convido aí aos palestrantes que respondam a pergunta e também já comece a se programar para os agradecimentos finais. Tá bom, obrigado, Mara. Vou tentar ser super objetivo aqui. Bom, eu tenho alguns pensamentos sobre isso, né? Primeiro, eu entendo que, veja, a gente tem na tecnologia a grande oportunidade de capturar esses dados, né, para que eles sejam depois em benefício da saúde, seja do paciente ou do sistema, né, olhando para a população como um todo, para que ele retorne para a gente como benefício, né? Então, dentro dos estudos, a gente consegue fazer essa inferência. Quando a gente olha modelos de telemedicina, modelos de cuidado, como esses digicêuticos, como aplicativos que trazem a condição de cuidado do paciente, o paciente ele coloca dados, informações históricas, para que a gente, hoje, qualquer modelo preditivo, ele se pauta pelos acontecimentos e fatos que aconteceram. Então, eu sempre brinco, a gente vê muito, desde que fundou a DocWay, todos os nossos registros, prontuários, a gente tem os desfechos, certo? Então, se você tem, por exemplo, um paciente que vem para atendimento 3, 4 vezes com uma gastrite, esse cara no futuro pode ser um potencial câncer de um esôfago de Barreira, um câncer. Eu tenho certeza que dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, esses episódios se intensificam e podem ser mapeados muito antes do que ele acontece. Nesse sentido, a tecnologia favorece muito essa captura, né? Então, eu brinco com o meu time lá. Eu não fico chateado de a gente, muitas vezes, não usar o dado. Eu fico chateado de a gente ter a oportunidade e não capturar o dado quando ele pode ser capturado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que conversa muito mais aqui com o que o Dr. Diogo trouxe e a Lívia trouxeram, é que imagina o seguinte, hoje os nossos idosos talvez sejam a última geração de não adeptos à tecnologia, né? Então a gente está falando de, sei lá, daqui 10, 15 anos, idosos que passaram pela exposição da tecnologia enquanto jovens ou adultos maduros, né? Então, a população que, em tese, teoria e na prática, trazem mais custo para o sistema de saúde hoje, que são os nossos idosos, eles não são digitais como a nossa geração vai entrar nessa idade. Então, a tendência é que isso seja, com certeza, muito
Eu não vou dizer melhor no futuro, né? Porque a gente oferece o cuidado que a gente tem e a pessoa também se coloca no cuidado que ela tem mais intimidade, seja tecnologicamente ou não, ela precisa se cuidar de alguma forma. Mas o reflexo do uso de ferramentas digitais nessa população não é tão grande ainda e a cada dia que passa vai passar a ser. Então, com certeza vai trazer mais benefício, a gente vai ter mais acesso a dado e vai poder influenciar no cuidado desses idosos de forma maior também. Fantástica a tua reflexão, Fábio. É isso mesmo. A gente está experimentando um ambiente onde as gerações que estão chegando já nasceram nesse ambiente. Então, acho que a gente está sendo muito bem sucedido num momento tão difícil, lidando com populações que não eram tão afetas, não eram tão naturais com o uso da tecnologia. A pandemia acelerou um pouco isso, né, Paulo? A pandemia acelerou aí várias pessoas que não tinham esse hábito a entrarem dentro da tecnologia. Mas a pandemia vai acabar, como eu falei, né? E talvez as pessoas mantenham esse hábito aí de usar as ferramentas digitais. Seguramente, Fábio. Bela tua reflexão, gostei muito dessa perspectiva. A geração que está chegando já nasce digital. O Diogo colocou um tema aqui, eu vou passar para o Diogo falar um pouco também dessa questão e fazer aí suas considerações finais, mas a questão do engajamento é bárbaro, né? Na iCare a gente usa muito a plataforma digital para comunicação entre consultas, a telemedicina, esse negócio todo, a gente usa muito isso pelo volume de pacientes que a gente atende dentro do serviço, né? O mês passado foram 8.500 consultas online, é 50% da população atendida. E aí, Diogo, para te dar um gancho, a taxa de comparecimento de pacientes à consulta online, ela é 15 a 20, ela é 15, entre 10 e 15 pontos percentuais maior do que a consulta presencial. Então, sobre todos os aspectos, o uso da tecnologia para o engajamento do paciente é uma ferramenta muito, muito importante. Diogo, queria ouvir tuas reflexões aí com relação a essa questão do mundo que a gente está preparando aí para as novas gerações, né? Eu acho que esse tema é o desafio de todos nós, né? Seja o médico mais old school, né, que está ali com o seu paciente, muitas vezes você pede para o paciente voltar em 3 semanas, não volta. A psiquiatria, isso é muito comum também, né? Tem, enfim, toda uma complexidade esse processo, e na tecnologia isso também é muito forte, né? A gente, como, na verdade, tirando as grandes redes sociais que são campeãs de engajamento, todo o resto realmente precisa... Aliás, isso é uma coisa interessante, né? O quanto uma série de produtos e serviços hoje que estão disponíveis para as pessoas, né? Acaba atraindo a atenção, sequestrando a atenção dela e viciando elas em uma série de condutas, e que elas acabam se deixando um pouco de lado alguns comportamentos mais primordiais, como cuidado com a saúde, né? Então, eu acho que esse processo, para nós no Síncro, tem sido sempre um desafio. A gente tem facilitado cada vez mais o uso em áudio. A gente tem um bot também, que é a nossa mascote, uma corujinha que é uma companheira de jornada de autoconhecimento, né? E a gente também, nessa ideia do híbrido, né? Para as empresas, provavelmente vai entrar até o final do ano no B2C, a gente tem um apoiador emocional por chat, né? Então, que a pessoa tem um botãozinho onde ela pode dizer, preciso de cuidado emocional. Clica ali e ela tem uma pessoa, como um EAP, né? Como já existe há muito tempo o EAP, mas por chat, né? E acho que a ideia toda é realmente essa, quebrar as barreiras, facilitar o acesso, né? É uma grande mudança, uma grande revolução. Se antes você tinha que ir a um pronto atendimento, por exemplo, se tinha alguma situação pontual para resolver, né? Que hoje você realmente pode ligar uma câmera ou acessar uma técnica dentro do aplicativo ou um apoiador, enfim, e você em segundos, né? Ou no máximo minutos, está sendo atendido com uma grande qualidade, né? Que já pode resolver o seu problema e evitar toda uma jornada complexa e arriscada, inclusive, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão
quando você entra num ambiente hospitalar, por exemplo, para o atendimento, você também está se colocando em risco, né? Então, poder proteger as pessoas disso, ter o acesso, resultados rápidos e também essa orientação que diz, olha, você, com essa gravidade, com essas características, precisa procurar né, tal lugar, ou, né, de preferência, ainda se puder dizer qual a solução, né? Bom, eu quero agradecer esse momento aqui, essa interação com pessoas tão brilhantes na área, e a ZAP, né, que tem esse trabalho populacional lindo, e é isso, né? Juntos a gente vai construindo esse mundo digital que realmente serve à humanidade, né? Excelente, Diogo, adorei essa tua reflexão do ambiente híbrido, né? Vamos chegar com a tecnologia até o limite, mas vamos lembrar que a gente tem a retaguarda presencial para apoiar sempre que necessário. Lívia, futuro desse negócio todo aí, o que a gente está aprontando aqui que vai receber muito melhor essa geração que já nasce digital? Qual que é a tua reflexão aí, teu fechamento? Legal, Paulo. Bom, eu acho que a pandemia mostrou para a gente que muitas coisas não podem parar, né? E o cuidado é uma delas. Então, eu acho que todo mundo se reorganizou muito melhor, se adaptou a uma nova situação e, ao mesmo tempo, adotou comportamentos onde cabem a tecnologia e começaram a perceber os ganhos disso, né? Seja o ganho em conveniência, seja o ganho em um acesso a algum profissional que antes você naturalmente, por convenção, não teria, porque você teria que se deslocar para outra cidade, por exemplo. Eu acho que isso tudo está ficando muito mais conveniente para o paciente, porque essa é a nossa grande preocupação aqui, né? A jornada do paciente é muito inconveniente, ela tem muita etapa fragmentada, não conectada, analógica, que permite que faz com que ele tenha maus resultados de saúde. Então, o futuro que eu enxergo é um futuro com uma jornada muito mais integrada e conectada, porque a tecnologia permite isso, mas não deixando de lado interações físicas, né, e offline, que a gente fala, porque em alguns momentos elas são fundamentais, e eu acho que a pandemia trouxe um outro comportamento favorável também nesse sentido, que é a prevenção e o cuidado. Então, as pessoas elas estão com um olhar mais atento para o cuidado da saúde, não só o cuidado da doença. Eu acredito que esse caminho é um caminho fantástico, que a tecnologia vai contribuir significativamente e que as soluções que a gente está criando em nichos diferentes serão conectadas para favorecer a única pessoa que realmente importa em todo esse processo, que é o paciente. Muito obrigada pela participação, obrigada por poder trocar e aprender com vocês, como sempre. E nos encontraremos talvez em breve, espero vê-los, e quando a gente já tiver transformado isso tudo para um ambiente muito melhor para as próximas gerações. Fantástico, Lívia, obrigado pela tua reflexão. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a nossa energia, o nosso propósito é o indivíduo, é o paciente, é simplificar o acesso à saúde, não o tratamento da doença. Acho que a ASAP, nessa questão, ela tem oferecido um ambiente plural, um ambiente onde vários stakeholders podem se reunir, debater, discutir em benefício do paciente e da sociedade. Mara, não sei se a gente tem tempo aqui para mais uma pergunta, como é que a gente está? Bem, Paulo, nós temos 2 minutos para encerrarmos. Esse é bem pouquinho mesmo. Mas tem uma pergunta rápida, eu vou falar em 30 segundos, se o Fábio quiser complementar, que é do Adalton, obrigado, Adalton Ribeiro, com relação ao receituário digital, né? Essa é uma outra área também onde o Brasil estava muito bem preparado e os aplicativos que estavam aí focados na prescrição digital responderam muito bem à necessidade desse momento de pandemia. Nós tivemos uma experiência muito positiva na eCare com relação à prescrição digital. Agora, no caso específico da saúde mental, a gente ainda tem o desafio do receituário controlado. Então, no que diz respeito à prescrição, no caso da eCare, a gente está vivendo esse tal ambiente híbrido que a gente tanto falou durante a nossa conversa aqui. Eu tenho as prescrições controladas sendo enviadas por malote e as prescrições normais indo por meio digital. De novo, é o desafio da adaptação,
Queria agradecer demais à ASAP pela gentileza do convite para moderar essa conversa. Lívia, Diogo, Fábio, fantástico essa hora de bate-papo com vocês, e convido a todos para que sigam continuando as nossas lives toda quinta-feira ao meio-dia. Mara, com você. É isso mesmo. Obrigada, Paulo, doutor Diogo, Fábio e Lívia. Agradeço também a nossa audiência, sempre muito especial. E sigam a ASAP em nossas redes sociais, inscrevam-se no canal e continuem acompanhando as próximas lives, sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.